Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui neste domingo, começando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, né? Hoje nós estudaremos a lição de número 10, que vai falar sobre a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Nós falamos na lição passada sobre a primeira ordenança, que é o batismo, e agora falando sobre a ceia do Senhor. Antes de nós vermos o assunto propriamente dessa lição, vamos orar, irmãos, agradecer a Deus por esta oportunidade. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Senhor, estamos gratos pelo teu cuidado, Senhor, pelo teu poder em nós. Que o Senhor, ó Deus, continue conosco em nossa vida, falando em nossos corações, nos abençoando, Senhor. Nós precisamos de Ti todos os dias. Continua conosco. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre sobre o corpo de Cristo, né? A origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. O nosso textual de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 26. E a nossa verdade, o textuário nos diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A nossa verdade prática diz que a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, nós a faremos, está em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 17 até o 34. Uma leitura um pouco extensa, irmãos, mas que baseará a nossa lição de hoje. E diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. Meus irmãos, que lição maravilhosa, né? Vamos falar sobre a Santa Ceia, aprender sobre esta ordenança de Jesus para a sua igreja e como nós a realizamos, né? Pelo menos mensalmente, nós veremos, né, que é um ato também simbólico para a memória do sacrifício de Cristo. Então, recebamos com alegria nosso irmão Vinícius, que será o professor desta manhã, e com certeza um instrumento de Deus para nos ensinar
poderosamente. Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Estamos nós aqui para aprender a gloriosa palavra de Deus. E hoje, nesta lição, nós estaremos aqui falando um pouco, a respeito da Santa Ceia do Senhor, que é uma celebração muito importante, que nós, como Igreja de Cristo Jesus, na atualidade, nós celebramos mensalmente. Nossa lição aqui, sempre dividida nos tópicos, nós vamos dar aqui início ao primeiro tópico, que nos fala um pouco a respeito da natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Nós vamos aqui ver a respeito, o ponto de vista da tradição romana, como também da tradição protestante, e também a nossa visão à luz da Bíblia, nós como igreja, nós como pentecostal que somos, a forma que nós entendemos mediante a palavra de Deus, quanto é a natureza da ceia do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, aqui está na lição, sendo o primeiro tópico, o subtópico 1, que nos fala sobre a tradição romana. A tradição romana, eles compreendem, mediante aí, a celebração da Santa Ceia, principalmente nos seus elementos usados. Nós conhecemos como o pão, e o suco da vide, o vinho, conforme nós lemos a primeira carta do apóstolo Paulo direcionada à igreja de Corinto, no capítulo 11, ali a partir do versículo 23, eles entendem que durante o cerimonial, durante a celebração, os elementos da Santa Ceia, eles se convertem no corpo e no sangue de Cristo. É o ensino que é conhecido como transubstanciação. Porém, irmãos, à luz da palavra de Deus, nós entendemos que há alguns erros, alguns problemas quanto a essa forma de compreender na forma literal de que realmente o pão e o suco da vide é o corpo e o sangue de Cristo, ele se converte em o corpo e o sangue de Cristo. Primeiramente, o primeiro problema aqui nos diz a lição, que nos fala que é de natureza lógica. Por quê? Se nós nos depararmos com as passagens bíblicas, nos evangelhos, nós lemos capítulo 26 de Mateus, como também aqui no capítulo 22 de Lucas, propriamente a lição aqui menciona, nós vamos ver, irmãos, que Jesus, ele celebrou a Páscoa, celebrou aquele momento, e ele estava presente, ou seja, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, porque ele estava ali presente fisicamente com os discípulos, na mesa, sendo ali aquele anfitrião. Por outro lado, nós vamos também entender essas palavras de forma literal e não como metáforas, cria problemas de uma natureza exegética, no sentido aí da interpretação da palavra de Deus. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta, João capítulo 10, versículo 9. Evidentemente, ele não estava se referindo a uma porta literal. Então, irmãos, na tradição romana, eles têm, então, por este entendimento, por essa compreensão da forma literal, que é conhecido como transubstanciação, sendo o pão como de forma literal o corpo e o suco da vide de forma literal o sangue, se convertendo no sangue de Cristo Jesus. Agora, o número 2 aqui, o subtópico 2, na tradição protestante, que é a tradição luterana, que nós conhecemos como a Reforma Protestante,
por Martim Lutero, nos diz no sentido assim: eles negam, tá? Nessa tradição protestante, eles vão negar, eles vão divergir, né, da tradição romana católica. Eles vão negar os elementos da ceia, o pão e o vinho, que se tornam ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Mas eles vão afirmar que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento, ele é denominado pela tradição protestante como consubstanciação. Então nós vamos ver, irmãos, observar que mesmo, né, com a reforma, mesmo com a luta que Martim Lutero ele pregou, né, ele lutou contra a tradição romana católica, né, promulgando aí a reforma protestante, ele não conseguiu desvencilhar por completo, né, esse entendimento, né, da natureza da ceia do Senhor. Então, os protestantes, eles entendem que não se converte, mas que o corpo físico de Jesus está presente ali no ato, no elemento da Santa Ceia. A lição aqui nos fala, então, como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. E, por fim, irmãos, estamos nós aqui no subtópico 3, que nos fala sobre a nossa visão pentecostal, o nosso posicionamento diante da palavra de Deus quanto à celebração, quanto aos elementos da Santa Ceia. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus e nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. O que nós entendemos, meus irmãos, é algo simbólico, tá? Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus ele se faz presente, sim, né? Mas de uma forma espiritualmente nos símbolos da ceia do Senhor. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Enfatizamos também o que? Como um aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. A leitura, irmãos, bíblica em classe, onde é baseada aqui a nossa lição, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Nós vamos, irmãos, ver, né, nos primeiros ali versículos, onde inicia Jesus dizendo, na orientação dada a Paulo, né? Tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. O versículo 25, semelhantemente também, depois de cear, toma o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes que viverdes em memória de mim. Então é um aspecto memorial e é algo simbólico, concernente aí aos elementos da Santa Ceia do Senhor. Por isso que nós oramos, nós apresentamos, nós damos graça ao nosso Deus, e a partir do momento que nós
oramos, consagramos os elementos, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo Jesus. É importante, meus amados irmãos, nós termos um entendimento sério deste culto, desta celebração significativa, né? Tão importante para a igreja, que nós, como igreja pentecostal, mensalmente nós nos reunimos para estarmos celebrando a Santa Ceia do Senhor neste aspecto memorial, né? É um memorial vivo, porque aquele que está sendo lembrado está vivo. Morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e está à destra do Pai, e estando presente de forma espiritualmente. Capítulo 18 do livro, ou melhor, do Evangelho segundo escreve Mateus, e o versículo de número 20, Jesus ali está dizendo da reunião, né, do ajuntamento, de estar em comunhão. Ele diz no versículo 20 do capítulo 18 de Mateus: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, diante desta palavra, irmãos, nós vemos, diante da tradição romana como protestante, esses erros de pensamentos, de entendimento, de compreensão, né? Ao afirmar que os elementos da Santa Ceia, como a tradição romana fala que de forma literal, é o corpo e o sangue, e como também na tradição protestante, dizer que Jesus está, né, o corpo físico do Senhor Jesus está presente no pão. E aí, diante dessas palavras, Jesus aqui dizendo: olha, estando vós reunidos, 2 ou 3, eu estarei no meio de vós, de uma forma espiritual, presencialmente, e esses elementos dando graças a Deus, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Importante também, irmãos, é que a ceia do Senhor, este ato celebrativo, é para quem está em comunhão e não para dar comunhão, irmãos. Há muita deturpação quanto a esta celebração, há muitos erros doutrinários, porque, irmãos, é algo sério o culto da Santa Ceia do Senhor. Eu já presenciei cultos celebrativos de Santa Ceia, aonde que são inseridos outros elementos que nós não conhecemos, que não está na palavra de Deus. E isso, irmãos, não convém. Nós precisamos ter o devido cuidado. É para aqueles que estão em comunhão. Isso é claro, irmãos, tanto que nós nos deparamos quando Deus instituiu a Páscoa ao povo ali, estando no Egito, saindo, né, do Egito, que nós conhecemos como a Páscoa. Deus vai ser bem claro a Moisés, dando a direção, dando a ordem, dando as instruções para a celebração da Páscoa, e que somente os filhos de Israel participariam, porque eles tinham uma identificação com Deus, eles tinham algo peculiar com Deus, eles tinham uma comunhão. E sendo assim, de forma que os estrangeiros poderiam participar somente se fossem circuncidados, ou seja, somente se tivesse uma identificação para estar ingressando na congregação
na comunhão do povo de Deus. Então, irmãos, por isso que a Santa Ceia do Senhor, ela é realmente para aqueles que estão em comunhão, para os nossos dias, para a nova aliança, para a dispensação que nós estamos vivendo, que hoje nós entendemos que a circuncisão, ela não é uma circuncisão de forma literal como a lei, que apontava as coisas futuras, sendo a sombra das coisas futuras, conforme a palavra de Deus fala. Mas a verdadeira circuncisão hoje é a circuncisão que no coração. Então, meus amados irmãos, é importante nós entendermos, porque, por certo, pode-se ter e há, irmãos, e eu falo com toda a propriedade, com toda a clareza, firmeza, que há momentos que se celebram Santas Ceias que alguns, convidam a todos a participar, sem cumprir esse processo, de ingressar, de estar em comunhão plena. Nós estudamos na lição passada sobre, a primeira ordenança, o primeiro mandamento, a primeira ordem de Jesus quanto ao batismo, e agora aqui estamos nós diante da segunda ordenança mais importante, que é a celebração da Santa Ceia. Então, meus amados irmãos, tenhamos entendimento, compreensão da importância, para que a ceia ela é somente para os que estão em comunhão e não para dar comunhão. Aos que não estão em comunhão, que sejam orientados, sejam discipulados, passem por todo o processo, mediante a palavra de Deus, para que assim seja concretizada a vossa comunhão e venham a participar, do corpo e do sangue de Cristo Jesus, conforme diz aqui a palavra de Deus. Terminamos esse primeiro tópico, então, irmãos, a sinopse fala: a ceia do Senhor, ela é celebrada em nossa igreja sob uma perspectiva memorial, em que Jesus ele está espiritualmente presente. Amém? Então, irmãos, essa é a nossa compreensão neste primeiro tópico. Não vamos, irmãos, nos pegar no erro dessa questão da transubstanciação e principalmente também nessa questão da consubstanciação, porque é algo memorial e Jesus está presente espiritualmente, e os elementos, o pão e o suco da vide, o vinho, são algo simbólico a partir do momento que nós damos graças ao nosso Deus. Amém? O tópico de número 2 nos fala o propósito da ceia do Senhor. Por ser, irmãos, algo memorial, e nós estamos a tratar, de algo que está sendo lembrado, que está sendo vivo. O propósito da ceia do Senhor, irmãos, dentro aqui deste tópico, nos fala sobre a questão de celebrar a expiação do Senhor, de proclamar a segunda vinda do Senhor e também de celebrar a comunhão cristã, É um momento de comunhão quando nós estamos reunidos para a celebração da Santa Ceia do Senhor. Eu quero, irmãos, aqui dizer aos irmãos que, primeiro, que a ceia do Senhor não é um mero ritual, não é simplesmente uma ordenação a ser observada. Por quê, irmãos? É um memorial vivo, embora estamos falando de uma ordenação, mas é muito mais além de uma ordenação, porque é um memorial vivo, que deriva o seu profundo significado da natureza gloriosa daquele que está sendo lembrado. Olha só, que é o Senhor Jesus, da natureza gloriosa daquele que está sendo lembrado, a natureza do Senhor Jesus.
do poder do seu sacrifício ali na cruz e da condição dos corações daqueles que participam, né? Por isso que Paulo dizendo, recebendo as instruções do Senhor Jesus, ele vai dizer no versículo de número 28, aqui do capítulo 11, da primeira carta aos Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, irmãos, é algo que nós nos atentemos, irmãos, porque é algo sério quando nós estamos na presença do Senhor para estar celebrando a Santa Ceia, porque estamos diante de um memorial vivo. Está sendo lembrado a natureza gloriosa do nosso Senhor Jesus e do poder do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Irmãos, então vejamos o propósito da ceia do Senhor: celebrar a expiação de Cristo. Ou seja, Paulo vai destacar que o propósito dessa celebração é anunciar a morte do Senhor. O versículo 26 fala: porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, irmãos, a ceia do Senhor está o que? Apontando para o Calvário. O que é? Nós temos, irmãos, ao contemplar a Santa Ceia, 3 perspectivas, porque nós, primeiro, nós olhamos para trás, vamos contemplar, o Calvário, vamos contemplar o Senhor Jesus ali na cruz do Calvário sendo oferecido em o nosso lugar. Vai também, irmãos, celebrar a vitória de Cristo na cruz do Calvário sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo, Embora nós estamos anunciando a morte, mas ao mesmo tempo o versículo 26 fala até que ele venha. Por quê, irmãos? Ele morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo. O nosso Redentor vive. Então, por intermédio da morte de Cristo na cruz, nós fomos o que? Justificados. Através do sacrifício da expiação de Cristo, fomos justificados, fomos reconciliados. Portanto, na ceia do Senhor, nós celebramos a vitória de Jesus Cristo na cruz, que também é o que? É a nossa vitória. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 2, olha só que nos diz aqui o escritor aos Hebreus, os versículos de número 14 e 15 fala: e visto como os filhos participam da carne e sangue, também ele, o Senhor Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam sujeitos à servidão. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Então, o Senhor Jesus, através da sua expiação ali na cruz, ele teve vitória sobre o pecado, sobre a morte, e com isso nós também, com Cristo Jesus em nossas vidas, nós vencemos o pecado, a morte e o diabo. Amém? Então, o primeiro propósito é o que? A celebração nos traz, uma perspectiva do passado que nos fala, nos arremete ao Calvário, a vitória de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário, também nos dando vitória. Celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. 2. Proclamar a segunda vinda de Cristo. O verso 26, novamente, vou aqui ler, que fala: porque todas as vezes
que comerdes este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, nós estamos a proclamar no ato da Santa Ceia, não somente a morte expiatória, mas também a sua volta, a sua segunda vinda. Logo, há um sentido escatológico, irmãos, na celebração da Santa Ceia. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja, ela se seculariza, né? Ela fica mundana. Então, assim, a ceia do Senhor, a igreja, ela tem que manter um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Eu, irmãos, me atento muito nas palavras do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo de número 2, que Paulo diz a Tito da importância, uma recomendação, uma orientação para aguardar a bem-aventurada esperança. Na epístola do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, e o versículo de número 13, e podemos aqui ler, né, o 14 e o 15, ele fala: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Então, irmãos, nós estamos vendo aí o propósito, né? As perspectivas, Paulo que está dizendo, primeiramente, do futuro, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, que é o Senhor Jesus. E ele fala, o qual agora, no versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, ou seja, ele volta agora ao passado, a perspectiva ao passado, e fala o que? Da expiação. Ou seja, irmãos, nós precisamos esperar ansiosamente pela volta de Cristo Jesus. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é também peregrina nesta terra e que a nossa pátria, irmãos, não é aqui, é nos céus. E ele diz aqui, para nos purificar, né, de toda iniquidade, purificar para si um povo seu especial e zeloso de boas obras. E ele diz, fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade. Então, irmãos, nós, quando estamos a celebrar a Santa Ceia do Senhor, nós estamos proclamando a segunda vinda, estamos aqui aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Terceiro, celebrar a comunhão cristã, irmãos. É momento de comunhão. Paulo, em suas palavras à igreja de Corinto, ele vai iniciar a sua primeira epístola falando muito sobre comunhão, irmãos. Havia alguns problemas de partidarismo na igreja, dissensões, isso é bem claro no primeiro capítulo da carta de Paulo, ali, a igreja de Corinto. E nesse sentido, Paulo enfatiza muito agora nessa questão da celebração da Santa Ceia. E essa é uma das razões que Paulo vai escrever a sua carta, por essa questão de divisão entre os irmãos, né? Divisões entre os irmãos, tá? Era um problema recorrente entre a igreja e que estava, irmãos, presente no ato da Santa Ceia, na celebração da Santa Ceia. Então, por isso que Paulo vai condenar, Paulo vai reprovar este comportamento. Olha só o que nos diz, né, os versículos aqui. Irmãos, nisto, porém, que vou dizer-vos, no verso 17 aqui do capítulo 11 de 1 Coríntios, não vos louvo por quanto vos ajuntais, não para melhor, senão que para pior, né? Antes de tudo, ouço que vos ajuntais na igreja e tem divisões, dissensões e tantas outras coisas, até mesmo heresias, mas de sorte que vos ajuntais num lugar e não é para comer a ceia do Senhor.
Então, Paulo começa aqui a ensinar, a exortar a igreja no sentido, e ele vai falar sobre a importância de todos estar juntos em comunhão, esperando uns pelos outros, em unidade, irmãos, porque Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de bagunça, Deus é um Deus ordeiro, Deus é um Deus ornamentado e requer que os nossos momentos sejam de comunhão, sejam, irmãos, para edificação, sejam ornamentados. Então, irmãos, é importante que nós estejamos em comunhão. Por quê? Quando há intrigas, quando há problemas nesse sentido, nós nos distanciamos, saímos fora do princípio da palavra de Deus. Aqui, o subtópico 3, no último parágrafo, fala: quando há espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor, ela perde todo o seu sentido. Então, irmãos, terminando aqui esse segundo tópico, quanto ao propósito da Santa Ceia do Senhor, que nos fala das três perspectivas, passado, presente e o futuro. Passado, o Calvário, a expiação de Cristo Jesus, morrendo, tendo vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Nós celebramos a vitória de Cristo Jesus e também que é a nossa vitória. Estamos aí a proclamar a segunda vinda, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus, que é o nosso Senhor Jesus, e estamos ali em comunhão, porque nós estaremos por todo sempre na eternidade com Cristo Jesus em comunhão para com Ele. A sinopse do tópico 2 fala: o propósito da ceia do Senhor passa pela lembrança da expiação de Cristo, nossa comunhão com Ele, e a promessa da sua segunda vinda. E por fim, irmãos, o último tópico 3, que fala o modo da celebração da ceia do Senhor. E aí fala o que é participar indignamente. Aqui nos fala, irmãos, do termo português indignamente, porque Paulo advertiu no versículo de número 27. Paulo diz: olha, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. É um advérbio que indica a maneira, A palavra, o termo português indignamente, é um advérbio grego, anastios, que indica a maneira, o modo de como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou à maneira como os coríntios estavam, comendo a ceia do Senhor, de uma forma desordenada, não esperando uns pelos outros, de maneira indisciplinada, que comiam mais do que os outros de maneira irreverente, até de se estarem se embriagando, irmãos. Então, olha só, é nesse sentido que Paulo também está dizendo. O 2 fala-nos sobre uma celebração reverente, irmãos. Em lugar do advérbio, indica o modo ou a maneira. Paulo tivesse usado um adjetivo que indica o estado, a qualidade ou a natureza. Então ninguém poderia participar da ceia pelo fato de que ninguém é digno. Mas, como aqui nós estamos vendo, irmãos, não é este caso. Por quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor, através da sua expiação, Ele nos reconciliou com Deus. Então, nós temos, irmãos, por direito a participar, porque nós somos dignos através de Cristo Jesus nosso Senhor, pela graça de Deus. Mas, irmãos, tenhamos cuidado também para nós não cairmos no pensamento contraditório que, pelo fato de ser um pecador e ter alcançado a graça, nós podemos, irmãos, viver de uma forma deliberada no pecado. Tenhamos cuidado, porque nós sabemos que
o salário do pecado é o que? A morte. Capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, e o versículo de número 23, que nos fala claramente. Então, nós não podemos, irmãos, viver deliberadamente. Paulo diz, olha, não vos como Paulo dizendo aos irmãos ali, né, nas cartas aos Gálatas, né, a igreja da Galácia, não deis ocasião, né, devido à liberdade com que Cristo nos chamou, não deis ocasião, ou seja, a carne, pois precisamos estarmos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E ele diz no verso 13 do capítulo 5 da carta aos Gálatas, porque vos, irmãos, fostes chamados à liberdade, não os useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Então, meus amados, precisamos viver de uma forma não deliberadamente, tá? Então isso é muito importante. E por fim, a celebração festiva, o tópico 3, que fala a ceia do Senhor, celebra a morte e ressurreição de Jesus e não o seu funeral, né, irmãos? É até um pouco engraçado, porque, irmãos, é um memorial vivo, né? Irmãos, nós precisamos dar importância à mesa do Senhor. O significado da mesa hoje tem perdido muito o seu sentido, né? Há muitas famílias que já não se reúnem à mesa para aquele momento de comunhão. E, irmãos, isso de forma sutil às vezes tem infringido, né, na questão espiritual, irmãos. Vamos dar sentido à mesa do Senhor. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva, porque, irmãos, é um momento de alegria, porque o nosso Redentor vive e por isso, irmãos, devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor, porque Ele está vivo e Ele está presente espiritualmente. Nela, portanto, deve haver o quê? Um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Glórias ao Senhor Jesus. Meus irmãos, estamos aqui então a terminar a nossa lição, e aqui a sinopse deste tópico 3 nos fala: a celebração da ceia do Senhor deve acontecer de modo reverente e ao mesmo tempo festivo. Amém, meus amados? Que Deus vos abençoe. Nós concluímos a nossa lição sobre então os diferentes aspectos, ou seja, as perspectivas, né? Vimos alguns aspectos que revelam o sentido e o propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento de forma mágica que concede graça aos que delas participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente, né? Através de Cristo Jesus. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata-se, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Amém, meus amados? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos, que lição maravilhosa, que ensino precioso para a nossa vida, né? Como Deus tem nos abençoado de maneira tão especial. Meus irmãos, estar aqui na casa do Senhor, seja eu aqui na igreja, os irmãos em seus lares, no seu trabalho, onde você estiver, estejamos com gratidão,
porque o Senhor nos ensinou algo muito importante nessa manhã. Que você tenha a consciência que este assunto será usado, irmãos, para fortalecer a nossa fé e nos fazer servir ao Senhor com mais fidelidade, com mais empenho, com mais amor. Nesse momento, irmãos, antes de nós orarmos e encerrarmos, eu gostaria de fazer um convite muito especial a você, meu querido irmão e irmã, que está aqui conosco aprendendo nessa manhã, mas que ainda não frequentou nenhuma das nossas igrejas. Ou você que está afastado, há muito tempo não nos faz uma visita. Nós temos cultos aqui no nosso templo sede na Vila Guarani, no bairro Alto, na Campos Sales, cultos toda terça-feira, às quintas-feiras e também todo domingo à noite. E em nossas igrejas, em toda a nossa cidade, praticamente em todos os bairros da nossa cidade, você encontra uma Assembleia de Deus Ministério do Belém. Ali você pode louvar a Deus também nas quartas-feiras, nas sextas-feiras, em muitos sábados e também em todo domingo à noite. Será um prazer para nós recebê-lo. E também, se você ama a Escola Bíblica Dominical, em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, você pode participar de uma aula da Escola Bíblica Dominical. Participar junto com os nossos irmãos e irmãs, junto com os nossos pastores e professores, você e toda a sua família. A escola dominical não é só para os adultos, temos as classes para as crianças, adolescentes, jovens, todos estão assistidos pela Escola Bíblica Dominical. Será um prazer te receber num domingo pela manhã, em qualquer que seja a nossa igreja. Você será muito bem recebido, aprenderá a palavra de Deus e sairá dali com o coração alegre. Amém? E nós também que somos alunos da Escola Bíblica Dominical, podemos ofertar, contribuir. Os irmãos estão vendo passar aqui os números das contas da nossa igreja, também a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar sua oferta, o seu dízimo e abençoar a obra de Deus e também a obra missionária e logicamente ser abençoado por Deus, por estar dispondo, de um recurso que Deus te deu, uma porção, uma pequena parte para a contribuição e a manutenção da obra do Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus, irmãos, por esse domingo abençoado, louvá-lo por sua bondade, por ter falado e nos ensinado nesta manhã. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, por sua presença. Obrigado, Senhor, por estar conosco todos os dias, por nos sustentar e nos ensinar a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a nos mantermos firmes, confiantes nos teus propósitos. Senhor, que nós tenhamos a sabedoria de colocar em prática todos os ensinamentos que recebemos, que vêm de ti, Senhor, da tua palavra. Senhor, continua conosco, nos fortalecendo. Somos teus filhos, teus discípulos, precisamos do Senhor. É o que nós pedimos, rogamos e clamamos, mas também já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.